Eu fiz aqui em alguns minutos uma animação que provavelmente me tomaria quase um dia inteiro de trabalho. E olha que eu já trabalho há mais de 10 anos com edição e animação. O desafio desse vídeo aqui é muito claro. Eu vou fazer um projeto completo de animação utilizando apenas o Claude. Nenhum plugin, nenhuma instalação, apenas o Claude na sua essência. E é um teste muito bom para a gente entender até onde esse tipo de ferramenta consegue ir. E a gente vai fazer esse projeto absolutamente do zero, desde a criação da identidade visual até o sistema de design. E tem muitas coisas aqui que eu observei que com certeza podem ser aproveitadas para o cliente final. Claro, algumas outras a gente precisa lapidar antes de entregar, mas sem dúvidas a otimização do trabalho é muito empolgante. Muito bem, então eu começo aqui com o aplicativo do Claude aberto aqui no meu desktop e vou clicar na aba de Design. Vai abrir aqui essa nova interface, onde eu quero criar primeiramente um sistema de design. Então eu clico aqui nesse botão e na sequência vai abrir essa pequena interface aqui, onde os meus sistemas de design aparecem e também surgem algumas recomendações aqui. Então eu vou clicar diretamente nesse botão aqui de mais, e aqui ele pergunta como eu quero proceder para fazer a criação desse sistema de design. Eu posso fazer a criação diretamente aqui na interface do Claude Design, ou até mesmo utilizar o Claude Code. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a interface própria. Agora vai abrir essa janela aqui de configuração do nosso sistema de design. Então aqui aparecem diversos pontos em que a gente precisa descrever e explicar para o Claude qual a nossa intenção. Inclusive aqui a gente tem um espaço para fazer o upload de assets, ou seja, fontes, logos, até mesmo contornos em SVG. Então tudo aquilo que tu tenha de identidade visual já construída, tu pode adicionar aqui na criação desse sistema de design. E o projeto que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês é uma animação de um convite para um evento. Claro, tu pode adaptar esse fluxo de trabalho aqui para diversas situações. Mas enfim, a gente vai criar diretamente pelo Claude um projeto básico de identidade visual. Então nesse caso aqui, eu escolhi duas fontes. Essa aqui é a Syncopate para fazer a parte dos títulos, né, os textos que chamam mais atenção, e a Roboto, que é um clássico que eu vou utilizar nos parágrafos, né, uma fonte que tem uma legibilidade melhor. Através daquela fonte principal, eu fiz um logo aqui extremamente básico aqui no Illustrator, onde a gente tem MD Criação Summit. Obviamente, esse aqui é um nome baseado no nome aqui do canal, Manual de Criação. Só que Manual de Criação seria um nome muito longo, né, para um evento, né, Manual de Criação Summit. Eu acho que fica um pouco longo demais. Então, nesse caso, eu resolvi abreviar para MD Criação Summit. E todo esse vídeo vai ser construído junto com essa ferramenta chamada Typeless, que é a parceira do vídeo. Ela é uma ferramenta de ditado com inteligência artificial. E aí tu até pode me perguntar, pô, mas o ChatGPT, o Claude, todas essas ferramentas geralmente têm uma função de ditado. Só que nesse caso funciona de forma um pouquinho diferente, porque olha só, eu preciso de uma campanha publicitária para um cliente meu, a gente vai trabalhar com um evento, e eu vou precisar de carrossel, de card, de flyer e de um anúncio de jornal. Essa aqui é a entrega que eu teria diretamente com o ditado do Claude, uma entrega totalmente normal. Agora, se eu utilizar a ferramenta, olha só o que eu encontro. Eu vou precisar de uma campanha publicitária para um cliente meu e eu preciso de um vídeo, de um flyer, de um anúncio de jornal e de um carrossel. Organiza tudo isso para mim, por favor. E aí olha só a diferença na entrega, porque em vez de simplesmente ele alinhar tudo aquilo que eu estava ditando, ele reorganiza, ele melhora as ideias, deixa tudo muito mais organizado. Eu tenho aqui três principais formas de trabalhar. Uma com o ditado, clicando aqui no Alt do lado direito. Uma de tradução, onde eu falo em português, por exemplo, e a própria ferramenta digita para mim em inglês, espanhol, qualquer outra língua que eu quiser. E eu também tenho aqui a opção de perguntar qualquer coisa diretamente pelo microfone, o que pode ser muito útil no dia a dia. Então, se eu clicar aqui no Alt da direita mais espaço, vai aparecer aqui a interface de ditado. E essa função é interessante porque, por exemplo, se eu estiver dentro de um processo criativo e eu tiver alguma dúvida ou até mesmo um bloqueio criativo, eu posso simplesmente acionar esse assistente e fazer perguntas. Eu estou criando aqui uma identidade visual para um evento que envolve inovação e outras questões, outros assuntos voltados para a área. Me dê algumas ideias aí de identidade visual, quais elementos eu posso utilizar, que tipo de tipografia. Tô precisando de algumas ideias. Então ele dá uma pensada aqui e sem eu precisar minimizar a janela, sem precisar alterar a aba caso eu estivesse no navegador, eu já tenho aqui muitas informações para me inspirar nesse caso. Muito bem, então eu vou começar com o preenchimento do nosso sistema de design. O nome da nossa marca é MD Criação e esse é um evento de inteligência artificial, marketing e comunicação
inovação que vai acontecer no Brasil. A linguagem vai ser sempre trabalhada de forma disruptiva, direta. A gente vai falar muito sobre inovação, sobre criação de conteúdo e principalmente inteligência artificial. Aqui eu tenho então criado o nosso primeiro item, que seria o nome da marca e uma breve descrição. Aqui embaixo eu tenho o espaço para adicionar fontes, logos e outros assets. Nesse caso aqui a gente tem apenas a tipografia e os logos. Então eu clico aqui em Browse e fiz aqui o upload de todo o meu material, as duas fontes e o logo. Aqui embaixo existe um campo onde eu posso colocar informações mais detalhadas da forma que eu quero trabalhar. Essa aqui é uma identidade visual de um evento, onde a gente vai utilizar ela principalmente para criar animações, tanto de convites como animações de palco. Então, tudo precisa ser criado para que seja bastante dinâmico, bastante visual. O que mais a gente pode colocar aqui? Deixa eu ver. A identidade visual vai ser o seguinte: eu quero um fundo escuro, da cor azul, praticamente preto, um azul extremamente escuro. Eu também quero que as cores de acento, elas podem ser ciano, branco e vermelho. Elas precisam ser cores claras, né? Principalmente o tom do vermelho precisa ser um vermelho um pouco mais lavado, né? Para contrastar bastante com esse fundo azul. E os elementos dessa marca, os elementos visuais, podem ser elementos bastante característicos com as identidades visuais de inovação. Então, grids, HUDs, a gente pode ter triângulos, a gente também pode ter, enfim, diversas figuras geométricas que tragam esse ar de modernidade. Eu estou criando uma identidade visual aqui meio que de forma imaginária, né? Então, o mais correto aqui seria adicionar isso num programa de edição para ver como que vai ficar. Eu esqueci de um detalhe, né? A parte tipográfica. Então, vou dar um Enter aqui. Nós temos duas fontes aqui em relação à tipografia. Uma fonte Syncopate, que seria uma fonte para headline, para títulos, e também a Roboto, que é a fonte auxiliar, que vai entrar na parte principalmente dos parágrafos. Eu tinha esquecido de adicionar esse detalhe aqui. E o interessante é que essa etapa aqui de criação do design system e de trazer todas as informações para o Claude, muitas vezes ela é bem chata, né? E olha só como facilita a inteligência artificial de ditado. Porque realmente as ideias ficam mais organizadas, o prompt fica mais otimizado, é até mais fácil de conferir caso a gente tenha que alterar algo. Então, muito bem, com base nisso aqui, já dá para a gente começar a criação do nosso sistema de design. A primeira versão do nosso Design System já foi criada e aqui a gente tem uma descrição bem completa de todas as diretrizes desse sistema. Inclusive aqui uma página de visualização de exemplo. E ele também fez, inclusive, um pequeno modelo aqui de landing page dessa aplicação. A identidade visual ficou bastante básica, mas é o que se espera de algo que foi criado diretamente em HTML, né? Não existe aqui nem mesmo uma referência visual criada com inteligência artificial generativa, por exemplo. Aqui tudo foi criado diretamente por código, então o resultado aqui ele é bem interessante. Aqui ele também fez algumas aplicações dessa identidade visual, mas muito bem, então esse nosso sistema de design que foi criado aqui para o projeto, agora ele aparece na minha lista de sistemas de design. Então tudo que eu for criar a partir de agora com o Claude Design, eu posso atribuir a esse sistema. E como vocês devem saber, existem diversas possibilidades aqui dentro da ferramenta. Nesse caso aqui, eu quero trabalhar especificamente com animações. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu preciso que tu crie um sistema completo de animações de uma campanha publicitária para esse meu evento. Eu preciso do seguinte: uma tela principal para que eu coloque no palco, o formato vai ser 16:9. Eu também tenho telas secundárias que ficam na lateral do palco. Essas podem ter formato de 1:2, ou seja, 1 de largura por 2 de altura. E eu também quero uma série de convites para que eu possa enviar em grupos e também para utilizar nas redes sociais do evento. Os convites podem ser no formato 1080 por 1350, no caso de envio direto, e também 1080 por 1920 de altura, nesse caso seriam para utilização em redes sociais. Então eu quero que tu crie de forma bastante detalhada tudo o que eu preciso ter dentro dessa campanha. Nesse caso eu estou utilizando o recurso de animar aqui do Claude Design e todo esse prompt aqui de criação das minhas peças, dentro do sistema de design que eu criei. E para tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou utilizando o Opus 5, caso tu não tenha reparado. Agora abriu outra interface, onde eu tenho uma nova janela de contexto. É bem comum que inicialmente o Claude faça algumas perguntas em cima daquelas informações que eu passei. Então aqui, dados reais do evento.
Por enquanto, tu pode colocar apenas placeholders. Aqui a mensagem central da campanha. Eu não gostei dessa proposta aí do briefing morreu, acho que não fez sentido algum. Então, tu pode sugerir algo melhor que remeta à nova era da criação de conteúdo, do marketing e da comunicação, onde a gente tem a junção das habilidades humanas e da inteligência artificial. Em vez de responder, eu passei a bronca aqui para a inteligência artificial. E aqui as telas de palco. Eu quero espera, contagem regressiva, quero uma abertura para o evento, quero título de palestra, apresentação do palestrante, lower third, caso existisse alguma transmissão, por exemplo, ou até mesmo para a criação de um conteúdo secundário. Tela de intervalo, de patrocinadores, perguntas do público, com certeza, e uma tela de encerramento. Nas telas laterais a gente vai ter, então, esse looping, pode ter o nome do palestrante que está no ar, e um feed de patrocinadores. Eu acho que o restante aqui não precisaria. Em relação aos convites, a gente precisa ter um save the date, obviamente, anúncio de palestrantes e uma contagem regressiva, né, para ficar um pouquinho mais completo, mas não vou colocar muita coisa para não demorar muito também, né. Duração dos convites, 15 segundos tá bem ok. Não sei como que ele vai administrar esse tempo, né. Eu espero que ele não faça uma tela estática e deixe por 15 segundos, né. O ideal aqui é dividir em algumas telas, né, para que fique um pouco mais interessante. Como que eu quero usar essas peças, né, eu vou exportar cada vídeo, o acento dominante da campanha, se vai ser ciano ou vermelho, a gente pode alternar por tipo de peça. Aqui no palestrante, por enquanto a gente pode utilizar placeholders. Fotos a gente ainda não tem e é basicamente isso. Agora o Claude vai pensar de novo, né, já que eu enviei diversas informações novas aqui para esse contexto. E muito bem, então as nossas primeiras animações acabam de ser criadas. Então aqui eu tenho uma composição, por exemplo, com todas as animações do nosso formato 16:9 para utilização aqui no palco principal. E dá para ver que as animações ficaram bem bonitinhas, olha. Ficou bem legal isso aqui. Lógico que a gente poderia aqui trabalhar para fazer algumas melhorias, mas para um resultado preliminar gerado inteiramente com inteligência artificial em código, né? Eu não coloquei nem mesmo uma referência visual aqui para IA, inclusive eu tirei tudo meio que imaginando como que ficaria. Então eu gostei bastante aqui desse resultado. Aqui as animações que seriam exibidas nas telas laterais do palco. Aqui vai ter um layout com o nome do palestrante, por exemplo, e também uma tela com os patrocinadores. Então aqui eu colocaria os logotipos das marcas. Como eu pedi, aqui a gente tem um convite, inclusive nesse caso aqui ficou com um elemento por trás do logo e esse logo aqui meio gigante, não gostei muito disso aqui não, eu não curti esse layout. Olha só, aqui ficou tudo por cima, né? Aqui ficou bem esquisito isso aqui, né? E aconteceu justamente aquilo que eu não queria que acontecesse, né? Então, e ele fez justamente aquilo que eu não queria que ele fizesse, né? Então ele colocou esses 15 segundos da mesma tela sendo exibida. Isso para o interesse do público é péssimo, né? Principalmente se tratando de um convite, onde seria exibido numa rede social ou até mesmo envio direto. A mesma coisa ele fez aqui para o convite no formato 9:16. E aqui eu tenho a lista das composições que ele gerou. Um ponto importante aqui que também não me agradou muito foi o seguinte, ele gerou um único vídeo com diversas composições dentro das minhas solicitações. Aqui o que eu gostaria de ter é o seguinte, uma composição para cada vídeo. Então eu queria poder exportar isso aqui individualmente, uma tela de espera, depois uma tela de abertura, o título, palestrantes, etc. Então aqui o que ele fez foi o seguinte, ele tentou adivinhar a ordem de exibição, por exemplo, mas não é isso que eu queria. Então eu vou mandar o seguinte aqui para o nosso Cloud Design. Eu percebi que vários elementos ficaram sobrepostos nas animações. Eu preciso que tu verifique onde isso ocorre para evitar que isso aconteça. Por exemplo, atrás do logo não pode ter nenhum elemento, porque isso prejudica a visibilidade da marca, né? Outro ponto importante, cada solicitação que eu te fiz aqui, por exemplo, nas solicitações do palco, eu quero que cada uma seja um vídeo individual. Então eu quero exportar cada etapa de animação individualmente. E nos convites a mesma coisa. Cada tipo de convite eu quero que seja um vídeo separado. Um ponto importante, tu colocou as telas dos convites todas numa tela só. Isso não é nem um pouco atraente para o público. Então eu quero que as informações do nosso convite sejam divididas em telas de 5 segundos, passando gradativamente, né, para que fique mais interessante para o público. Enviei aqui a solicitação para o Cloud e a gente vai ver o resultado. E essa interface aqui do Cloud Design para animações é bem bacana, inclusive. Por exemplo, eu vou pegar esse convite aqui de 1080 por 1350. Aqui que rolou esse problema, né? Olha só o que eu posso fazer. Eu venho aqui em comentário e eu vou clicar aqui nesse elemento e vou avisar. Esse elemento aqui, ele tá atrás do logo. Isso diminui demais a visibilidade da marca. Inclusive nessa peça aqui, o logo tá muito
grande, tá tudo muito extravasado dentro do layout, não ficou nem um pouco estético. Então eu preciso que tu dê uma trabalhada, principalmente nessa peça aqui, evitando essas questões. E aí eu envio um comentário específico dentro daquele ponto ali que eu comentei. Isso é bem bacana também. E aí nesse caso, para diversos elementos, a gente poderia fazer esses ajustes finos dentro da entrega aqui do Claude. E essa aqui é a minha conta do Typeless, mais ou menos depois de uma semana de uso. Então eu tenho aqui 1 hora e 29 minutos de tempo total de ditado. Eu falei mais ou menos 11 mil palavras, né? É muita palavra. E aqui a ferramenta traz um cálculo dizendo que eu economizei quase 5 horas e meia, que é a proporção entre o tempo que tu demora falando algo e o tempo que tu demora digitando aquele mesmo texto. Então realmente é uma ferramenta que está sendo bastante útil aqui no dia a dia para o canal, porque eu trabalho bastante com prompts, mando muito e-mail, então realmente facilita bastante os processos. E olha só que interessante, a ferramenta possui inclusive um plano gratuito, caso tu queira testar ou até mesmo utilizar de forma mais amena. Nesse caso aqui, a gente tem 8 mil palavras por semana. E se tu tiver um uso mais intenso, tu pode pegar aqui um plano Pro por $12 mensais. Nesse caso aqui, tu teria palavras infinitas e precisão aprimorada. Provavelmente um modelo melhor de inteligência artificial rodando no background. Também vai ter aqui acesso prioritário e outras vantagens. Dá uma conferida porque eu tô curtindo bastante essa ferramenta aqui. Então, Typeless na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E muito bem, novas versões geradas aqui para as nossas animações. Nesse caso, agora a gente tem 18 versões, então realmente ele conseguiu separar da forma que eu queria. E eu já tô vendo aqui o convite, por exemplo, que ele fez justamente aquilo que eu pedi, separando as telas, né? Então melhorou bastante esse aspecto aqui da animação. Claro, como eu falei para vocês, né, a identidade visual a gente poderia trabalhar um pouco mais em cima dela, mas eu acho que é um resultado absolutamente promissor aqui para essa ferramenta. As telas aqui do palco também ficaram separadas de forma correta, e aí para exportar a animação basta eu clicar aqui no botão de Share, e eu tenho agora a opção de vídeo. Ele vai perguntar aqui o formato que eu quero exportar, então ele pode inclusive diminuir a resolução, e clico aqui em exportar. Ele vai fazer agora esse processo aqui de exportação, e logo na sequência aparece a interface para eu escolher um local de salvamento. E um agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio ao meu trabalho. E existe um jeito bem simples de tu ajudar muito esse canal, que é deixando o like aqui nesse conteúdo. E se tu tiver no celular e o botão de hypar aparecer, aí sim tu me ajuda. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.